maneira a levar-lhes consolação e refazimento. Em cada 7 dias, qual ocorre aos impositivos do descanso geral, destaca um deles para ingerir o mínimo de alimentação, doando o necessário repouso aos mecanismos do corpo. Semanalmente, retira igualmente um dia para o trabalho de vigilância absoluta no próprio pensamento e no próprio verbo, mentalizando e falando exclusivamente no bem dos outros. Em cada ciclo de 24 horas, separa diminuta área de tempo, quando não possas fazê-las mais ampla, para estudo e meditação, silêncio e prece. Faz, por dia ou por semana, um horário de serviço gratuito, em auxílio aos companheiros da humanidade. Paz e renovação. Não tem aqui mais. De certo que não estamos generalizando recomendações, de vez que todos conhecemos criaturas quase inteiramente devotadas ao bem do próximo. Ainda assim, apresentamos o assunto de nós para nós mesmos, porque toda a educação parte da disciplina. Para que nos ajustemos à disciplina, nesse ou naquele setor da vida, será sempre invariavelmente preciso começar. Uma reflexão para todos nós. Elevar nossos pensamentos ao alto, agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus, pedir permissão para os bons espíritos poderem se fazerem presentes, nos auxiliando no estudo dessa noite, na transmissão de energia, possamos recarregar as nossas energias, possamos ser merecedores de receber as bênçãos divinas. Tanto nós, como os nossos irmãos desencarnados, consigamos alcançar aquilo que almejamos. Tenhamos uma boa noite de estudo, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja e permaneça conosco. Que assim seja. Fica à vontade, Maria, a casa é sua. Obrigada. Boa noite a todos. Uma alegria estarmos novamente com vocês. Mas o Luiz quer que eu fique parada aqui. Não é do meu estilo isso, de jeito nenhum. Além de não falar e falar com as mãos, eu gosto às vezes de ir aí perto de vocês. Se vocês puderem chegar mais perto ou alguém, para mim fica melhor, porque aí vejo vocês aqui bem de pertinho a energia que vocês me passam é muito importante. Tanto é que quando, muitas vezes, até o Luiz me pediu para fazer online, na época da pandemia, eu não consigo. Eu preciso do calor, eu preciso da energia. Essas criaturas maravilhosas, né, que comungam conosco a mesma doutrina. Então a gente não está falando aqui para leigos completamente, né? Temos muito a aprender, mas a gente já se compreende e estamos nos mesmos propósitos de a cada dia nos melhorarmos mais. Bom, como bem disse a nossa irmãzinha, a prece, nós vamos falar sobre reforma íntima. E ela, na lição desse livro, que eu achei tão interessante, que ele já vai colocando algumas instrumentações para que isso nós possamos realizar, a própria reforma íntima. Mas nós vamos começar
lá com a pergunta do Livro dos Espíritos, 919. Aquela pergunta Kardec faz para o Espírito de Verdade, né? Como a gente pode ou iniciar ou começar uma reforma ou se melhorar? E um sábio da antiguidade, precursor do Espiritismo, né? Sócrates respondeu. Aliás, ele vai consultar lá no oráculo de Delfos, né, gente? E aí ele recebe a mensagem que é conhece-te a ti mesmo. Só que Kardec, ele quis esmiuçar, tudo bem, mas como é que eu procedo para fazer essa introspecção? Como que eu vou fazer para realmente, qual os procedimentos, qual o caminho? Muito importante isso, porque a resposta vai vir por Santo Agostinho nessa pergunta. E Santo Agostinho vai fazer através da própria com a própria sistemática que Sócrates usava, que era perguntas e respostas, o Santo Agostinho vai usar a mesma coisa, que ele chegava no final do dia e se fazia aquelas perguntas para ver se ele tinha melhorado nisso ou como estava aquele item. Mas nós não vamos já, o Santo Agostinho fazia, façam como eu fiz. Chegava no final do dia, ele fazia isso. Mas para nós que estamos aqui iniciando, e logicamente vocês já devem ter lido, estudado e ter muitas palestras, vai se falar o tempo inteiro em reforma íntima. Nós vamos começar entendendo. O que eu entendo por reforma íntima? É destruir tudo que estava ali no velho, no meu íntimo velho, ou eu vou poder, em cima daquilo, recomeçar, mudar, pintar diferente de cor. O que eu tenho que fazer? É justamente isso. Ninguém vai se destruir. E nesse momento a gente percebe que às 24 horas do dia nós não paramos para pensar nem como estamos agindo e nem como deveríamos, muito menos. Aí chega de noite, nós estamos tão cansados, é tanta informação, é tanto isso, que nós nem pensamos, dizemos se eu poderia fazer diferente. Então, o que falta no início para que esse processo se realize, gente? Sem martírio, sem suplício, sem jejuns intermináveis, sem flagelações, como disse no livro, né, Reforma Íntima Sem Martírio, da irmã Dufaux, pelo Vanderlei de Oliveira. E aí ele vai nos ensinar o livro todo. Eu vou ter que parar um momento, isso nós devemos fazer, e a cada dia prolongar um pouquinho mais esse silêncio lá dentro, ou num canto da casa, ou se você quer pegar o carro, ou mesmo num lugar que você vai para um bosque, e ali você parar, como se fosse uma meditação, e procurar saber de nós. Como nesse momento está, a quantas anda o processo da nossa reforma íntima? Porque nós já sabemos, fomos criados simples e ignorantes, mas perfectíveis, quer dizer, possíveis de mudanças para chegar à perfeição.
E olhem quantos trechos do Evangelho o convite. Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Para isso, eu não posso estagnar. Né? Há quantas milhares de reencarnações nós já estamos com essa, que as pessoas precisam se perguntar, bom, o que eu estou fazendo aqui? Por que reencarnei novamente? Não passei de ano. Não passei de ano. Fiquei no mesmo ano. Por quê? Algo não foi acertado, como deveríamos acertar para realmente sermos aprovados e sermos passados por um degrau a mais, que seria regeneração. Estamos caminhando para isso. O planeta, ele está se amoldando e ele vai realmente fazer a sua transição, ele vai fazer a sua mudança. E aqueles que não estiverem aptos a ficar nele mesmo, vai ter outras escolas para que possam aceitar esses alunos que não conseguiram realmente verificar o que tinha em si, minhas imperfeições, minhas tendências, meus vícios. Nós temos hábitos, gente, tão arraigados, tão no automático. O que acontece? Ah, fiz sem pensar. E às vezes a gente reage. O reagir, então, a uma situação, a um questionamento, a gente não pensa. Porque nós estamos acostumados a reagir como a gente reage em casa. Às vezes, no sopetão, né? Naquilo que a gente acha que o outro tem que aguentar. E a gente reage, seja no trabalho, seja com colegas ou amigos, às vezes até numa mesa ali que estão todo mundo confraternizando, algo acontece e a gente reage daquela forma grosseira, estúpida, né? Por quê? Porque o cérebro, ele também trabalha de uma forma econômica, para não gastar muita energia. Então, ele já habituou-se a um determinado hábito. Ele vai repetir aquilo de uma forma automática. Então, por isso que há muito que nós temos que fazer é parar, gente. Vamos correr mais para quê? Aonde? Lógico, temos que trabalhar, temos que cuidar da família, são coisas que nós vamos continuar e levar da melhor forma possível. Mas nós vamos começar a nos modificar, a repensar esses hábitos que muitas vezes nós colocamos aos familiares e aqueles mais íntimos, como se eles suportassem as nossas grosserias, ou então você às vezes até pergunta o que você está pensando, agora que você quer saber até o que eu estou pensando, muitas vezes a gente responde, poxa, às vezes a pessoa está querendo entabular uma conversa, porque as pessoas estão chegando e continuando se grudando, fica grudado do celular, levam para a mesa de refeição. Engarça não. A engarça não? Isso é defeito de Maria, gente. Então, eu vejo, se a gente vai no shopping, aí eu fico até comento com o Fernando. Seja o casal, ou então filhos. O filho, eles já põem no celularzinho deles e os pais também, gente. Se poderia aproveitar aquela hora para conversar, né? E não deixar a criança ali, não. Fazer participação. Ou então põe num parquinho.
Porque criança tem ação, né? Tem que realmente gastar energia. Mas, então, o que nós estamos precisando fazer para nos conhecermos? Conhece-te a ti mesmo. Aí tem um videozinho que eu recebi, achei tão interessante. Aí o aluno chega para um sábio e fala assim: o que significa conhecer-se a si mesmo? Ou fazer suas mudanças próprias? Aí ele pega: significa não esperar que os outros mudem. Então, a gente tem essa desculpa também, eu agi assim porque fulano foi grosso. Eu agi assim porque minha mãe não ensinou, meu pai. A culpa sempre é do outro, é do meu marido, é da minha mulher, meus filhos não me entendem e eu estou sempre certa. Os outros precisariam todos mudar. Vocês já repararam que tem gente que vem aqui, nesse centro, fica um tempo, não serve para mim. Tem um pessoal lá que eu não... Aí vai para o outro. Às vezes vai para o outro. Nenhum serve. Ele não se adequa àquela situação, ele não se propõe a verificar que é ele que precisa mudar. Então, a partir dessa, vamos dizer assim, a meditação, esse silêncio que você faz dentro de você, isso é realmente aquela conversa, aquele confessionário que você vai se verificando ponto a ponto. Logicamente que nós não vamos atacar tudo de uma vez só. É como a gente faz uma faxina ou uma reforma numa casa. A gente cuida de um cômodo, aí já dá para ir para aquele cômodo, fazemos outro. O que acontece com isso? Saímos da zona do conforto. Todo mundo fica meio oriçado, nervoso, não acha as coisas, e realmente acontece isso em toda a reforma. Você perde um pouco aquela tranquilidade ou aquela disciplina, lógico, precisa fazer aquela mudança. Então, o que nós precisamos para isso? Uma vontade férrea, gente. Senão a gente desiste na primeira caída. Porque a gente vai se propor, e no final eu vou distribuir em perguntas e respostas, porque aqui é tudo pergunta. São as perguntas que movem o mundo, né? Não são as respostas, são as perguntas. E aí você vai pegar um daqueles itens para falar: então é esse que eu estou falhando. Eu já percebi, esse daqui eu sou muito assim, exigente dos outros e eu não faço nada. Como é que é? Será que o problema está no outro? O outro é um espelho para mim, mas eu preciso me modificar naquilo. E muitas vezes eu percebo esse propósito, como a gente é do EN, lá do Hospital Espírita, então nós temos muito contatos, tal. Então você vê uma pessoa internando, vamos supor, pelo alcoolismo, 2, 3 vezes, né? E às vezes a gente sempre está conversando com eles e a gente fala assim, ele fala: caí de novo, eu estava limpo até não sei quando, passei limpo 2, 3 anos, eles usam esse termo, e caí. Eu falei: mas você caiu? Mas você já não vai demorar muito para se reerguer e você vai demorar mais para cair na próxima. Porque você já sentiu que o seu corpo melhorou. Você já não precisou daquela dor de ser recolhido lá naquela sarjeta imundo. Porque é rápido. Quando eles caem, eles rapidamente, a família já traz
e eles mesmos pedem a internação, porque já estão um pouquinho mais esclarecidos. Então, o que não se pode jamais permitir nesse nosso processo de reforma íntima? É desistir. Jamais. Tem muita gente que às vezes a gente recebe até certas críticas, fala, puxa vida, eu te vi outro dia fazendo determinado ato que não é próprio, né, para um espírita, vamos falar assim. E hoje você está lá no centro, buscando um passe, assistindo uma palestra, e mesmo vindo como orador. Você acha que isso é digno que você possa receber, né, as bênçãos ali? Não, mas quem é que precisa de remédio? Quem é que precisa ser curado? Eu caí, eu realmente fiz aquele ato que você viu, xinguei no trânsito, né? Falei abobrinha, puxei até para ver se a pessoa queria brigar, e aí no outro dia eu estou no centro. Uai, graças a Deus, porque eu raciocinei, cheguei no final do dia, fiz aquilo que o Santo Agostinho nos recomendou. Será que eu fiz tudo o que eu gostaria que alguém tivesse feito? Quando a gente ficar na dúvida se fez certo ou errado, é essa a pergunta. Eu gostaria de receber aquilo? Então a gente percebe que a resposta tem que ser sim e não. O talvez, então vamos bater mais naquela tecla, porque está frágil. Estou frágil naquilo lá. Então, Deus não tem pressa, gente. Deus não tem pressa. É infinito tudo dele, é infinito. E nós não precisamos, logo depois dessa análise que vamos fazer lá no silêncio, naquela conversa com Deus, é realmente uma conversa. Depois você silencia e aí vai sendo apontado aquilo mais urgente que precisa ser modificado. Porque não vai, eu vou querer tudo. Não, vamos por partes. Nós somos pequenos, nós somos frágeis, muito frágeis. Muitas vezes começamos esse processo depois de um tremendo despertador. Sabe quando você vai num vício? Até nesse vício de ficar em Netflix, em internet até altas horas da noite, o seu sono destrambelha. Aí você começa com ansiedade, já começa o organismo a refletir tudo aquilo, na mente que está com lixo acumulado, né? Porque o sono nos libera, é o lixo. E aí você vem para recomeçar com a carga mais, né, ali refeita. Aí você vai ter que curar. Começa a dor, começa o problema, é gastrite, não sei o que, apertou a minha coluna, e eu estou irritada, um monte de coisa. Aí você vai procurar um analista ou um médico mesmo. Às vezes sempre começa pelo corpo. Eu estou com gastrite, eu estou com isso, eu estou com aquilo. E aí o próprio fala, não, a gastrite, se o senhor fizer assim, é levíssima, isso daí não é nada. O senhor precisa consertar aqui. Então vai para o analista. Aí ele vai apenas te instrumentalizar, dar determinados procedimentos para que você consiga caminhar. Ele não vai dar um comprimido e pá, buf, acabou o problema. Não é esse despertador que é a dor em nós. Muita gente começa por aí, a reforma íntima. Porque
o psicólogo ou o psicanalista, ele vai falar, olha, minha filha, se você não doutrinar o seu horário de dormir, o seu horário de comer, tudo tem que ter disciplina. Tudo. No máximo entre 10 e 10 e meia nós temos que estar na cama. Por quê? E já ir apagando as luzes, quem ainda começa a se habituar, porque o organismo se habitua rapidamente. E nós precisamos cuidar muito desse corpo. Nós precisamos cuidar. Isso também está no Evangelho, naquele capítulo, o 9, é o capítulo, não, é o item 10 do capítulo 9. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, né? Por quê? Porque nós precisamos e sabemos, conosco já não temos mais dúvida, para que nós, espíritos, se manifestemos adequadamente, nós precisamos estar com um instrumento bom, né? Logicamente que cada um tem a sua dificuldade, aquilo que nós, vamos dizer assim, aquelas expiações que não foram corrigidas na antecedente, né? Na antecedente reencarnação, a gente vem com alguma coisa, por exemplo, um diabetes, que pode ser que ele venha se desenvolver ou não, depende muita coisa, eu posso ter até geneticamente, mas se eu não tiver um gatilho, ele não se manifesta. Então tem essas expiações que cada um traz, porque por aí a gente já vê, poxa vida, estou aqui porque eu não sanei essa dificuldade lá e o corpo já está trazendo até na genética, né? Os doenças psicomáticos, a gente chama, né? Isso. Você nunca teve, aí... Naquele momento dá o gatilho. É a situação que nós estamos... Até situações que a gente está vivendo hoje, né? É. Mundo bem bagunçado, né? Então, a gente tem todo problema. Nunca tomei isso atrás, hoje eu estou querendo tomar um remedinho. Muitas vezes o remedinho ajuda, lógico, né? Porque nós também trazemos o nosso cérebro com uns encaixes mais ou menos, né? Que foram afetados pelos nossos antigos hábitos, né, arraigados, e não apresentamos aquela máquina perfeita para que o espírito se manifeste. Está no livro dos Espíritos, até aquele caso que ele fala, né, o Ayrton Senna pega um carrinho bem chinfrim, ele é um excelente piloto, mas a máquina não vai ajudar, né? Então, muitas vezes o nosso espírito teria condições de, se fosse numa máquina cerebral melhor aparelhada, ele se manifestaria com mais precisão, mais bem tolhido, e ali vão acontecendo todas essas doenças, distúrbios mentais que cada um tem o seu, né? Não é ansiedade, ou é propenso à depressão, ou não fixa direito nas coisas. Olha, eu ouço, eu busco estudar muito, 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 mas não gravo, tenho que ficar lendo. Então, é uma deficiência ali da máquina. Então, nesse capítulo que ele cita ali, até a irmã Dufour também cita, que muita gente fala assim, eu sou violento porque é do meu temperamento. Então ainda põe a culpa em Deus. Ele me fez assim. Não dá para mudar, né?
Tem gente que fala, eu nasci torto, vou morrer torto. Mas, ele não percebe que essa belicosidade, esse espírito violento, está no espírito, não é na máquina. Não é. Às vezes a gente percebe pessoas truculentas, fortes, são super pacíficas. Porque o espírito é pacífico. Agora, tem pessoas que a gente até fala assim, isso daí não dá nada, frágil, está sempre doente, mas é de uma violência que você fala, eu não acredito. A pessoa se revelou assim de uma forma. Quem se revelou? O corpo? Não. O próprio espírito. Então, nós não podemos pôr a culpa no corpo e na máquina. Nós temos que saber as nossas deficiências por heranças de nós mesmos. Nós somos a herança de nós próprios. Né? Somos hoje esse produto. Tá bom, mas eu vou ficar lamentando as minhas imperfeições? Jamais. Eu vou me aceitar, saber das minhas deficiências. Então, para que eu possa estudar, eu tenho que escrever. Tem pessoas que só de ler ou de ouvir já grava. Tem pessoas que para aprender um trabalho precisa que a pessoa demonstre muitas vezes, outros não. Então, eu preciso me aceitar. Aí eu me aceitando, eu sei das minhas imperfeições, e se alguém chegar para mim, às vezes amigos, às vezes parentes próximos, muito próximos, até filhos, e falam pra gente, você é muito exigente, suponhamos. Se você é exigente mesmo, que você já está até querendo não ser tanto, que você já tomou conhecimento disso, você fala, realmente, estou num esforço tremendo para modificar. Que ninguém, a gente não pode esperar o outro se modificar. Quando eu vou lidar com uma pessoa que é meio indisciplinado, eu não vou exigir dela a disciplina que eu já tenho. Eu não posso. A gente aceita a pessoa, não discute, né? Ficamos só com medo que ela não cumpra os horários, mas, né? Aí, então a gente aceitando as imperfeições, a gente vai pensar, mas eu tenho uma qualidade, eu aprendo rápido, ou eu tenho uma paciência que a pessoa pode falar comigo 20 vezes a mesma coisa, eu repito no mesmo tom, sem aquele, mas não escutou? Não, né? A pessoa fica assim, assoberbado. Exasperado. Já fica assim, a pessoa está falando uma palavra e, olha eu caminhando, a pessoa está falando colocando uma frase e aí você ela demora para pensar na palavra, você já completa a palavra, não espera a pessoa formular o seu pensamento. Isso eu tenho e preciso me corrigir muito, porque você caminha na frente do raciocínio, então realmente você já sabe o que a pessoa vai falar. E a pessoa fica ali procurando a palavra. Ai meu Deus, eu preciso respirar umas 300 vezes. Né? Ou como diz o Chico, pôr um gole de água na boca e ficar com a água ali. Né? Porque nós temos. Mas vamos valorizar aquilo que nós temos de bom. Por quê? Porque esse algo bom, ou essa qualidade, vai, sabe, dar aquele estímulo de você utilizá-la a serviço das demais reformas, dos demais itens, que nós vamos perceber. Então, se uma pessoa coloca para mim, você é muito disciplinada, né? Ou você é
como é que eles usam o termo? Como se a gente fosse radical, metódica, isso mesmo. Ou, né, nessa parte de qualquer coisa. De manter a casa, com os seus compromissos, não quero chegar tarde, não quero isso. Sabe, você já se põe naquela camisa de força, né? Agora, se a pessoa fala isso, você é muito isso, muito radical, tem até um termo que eles usam assim, como se a gente fosse neurótica naquilo, sabe? Rigoroso, né? Então, eu aceito, falo realmente, isso eu sou e não vou mudar. Dentro do meu espaço. Jamais eu vou chegar na casa de um de vocês e verificar que eu costumo pôr o vaso de um jeito, aí eu chego na sua casa e vou mudar o teu vaso? Não. Não pode. Isso é respeitar o tempo do outro, o gosto do outro, para ele é importante aquilo. E a gente vai se aceitando e vai reforçando aquilo que nós precisamos nos modificar. Bom, então estamos com tempo. Então, esse cuidar do corpo é importantíssimo, porque o espírito precisa desse instrumento, e quanto mais, um dia a mais, um minuto a mais, então devemos cuidar do corpo? Com certeza devemos cuidar do corpo, colocar o melhor que a gente pode fazer. E colocar esse melhor em todas as outras atividades. Porque você vai chegar no final do seu dia, falar, eu fiz o meu melhor. Não tive nenhum elogio de ninguém, mas eu fiz o meu melhor. O meu melhor eu fiz. Então, eu fico com a minha consciência tranquila. E chega à noite, se eu vou lá, antes de até fazer a prece, você fazer um retrospecto do dia e verificar ali no meu trabalho, eu fiz bem? Eu fiz o meu melhor. Ou quando você fala assim, só fiz o suficiente. Deu para passar, fiz para passar. O chefe não percebeu e eu não. Nós temos que fazer o nosso melhor em tudo. Cada um vai ter o seu melhor, porque cada um está num patamar de desenvolvimento, de evolução, de preocupação com essa metodologia de levar o dia. Então, isso é muito importante. O Mário Sérgio Portela, eu gosto muito de ouvir as colocações dele, porque ele fala assim, que o pessimista, ele é preguiçoso. Por quê? Porque você chega, seja para marido, seja para mulher, seja para filho, olha, vamos fazer assim e acho que vai ficar melhor. Seja mudança de um móvel, seja... não vai dar certo. Isso não vai dar certo, pode tirar da cabeça. Mas você, como é, você pega e vai, e tenta. Chega no fim, realmente não deu para fazer. Aí ele fala, eu não falei? Eu falei, né? Então, todo pessimista é preguiçoso. Ele já coloca o não na frente. Você fala, olha, vamos ver se fazemos essa viagem assim, qualquer coisa que formos empreender. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Às vezes você tem que fazer sozinha, no fim dá certo. E ainda coloca um defeitinho, né? Mas vai ali no vai da valsa, né? Aceitando, meio de cara feia. Quando não fala assim, você quer saber tudo. Não é.
Tem certas coisas que... Porque nós não vamos abandonar nunca de conseguir o melhor. Porque você vai atrás. Hoje, para fazer qualquer coisa, uma caixa, um artesanato, você vai lá na internet, você vê lá como é que faz, os passos. Quantas vezes você tenta na sua casa? E tenta, mas até que você consegue. Aí você vai, troca ideias com algumas amigas, com pessoas que já fez. Isso é muito importante, a gente está sempre trocando, porque nós não fomos criados para viver sozinhos, de forma nenhuma. E crescemos com os outros, sempre com os outros. E os outros com a gente também, lógico. Nós somos seres eminentemente sociais. E a nossa psique se forma assim. Então você põe, por exemplo, determinada pessoa, puxa, eu gostaria de ser assim, calmo, sereno, falar baixo. Eu tenho umas pessoas que vão fazer palestra, né? Não é? Falam tão delicadinho, sabe? E eu já chego no meio dos pacientes, por isso que eu estou me contendo aqui, porque eu falo, eu vou com eles, e olho no olho, sabe? E eu falo alto, tem um tom alto de voz. E aí eu falo, eu precisaria moderar, ser um pouquinho mais delicada, né? Mas quando eu vejo, já falei alto, sabe? Já fiz aquilo que eu tinha como objetivo, mas não desisto. Um dia vocês vão ter que pôr, fala no microfone, Sandra, porque eu não uso o microfone mesmo, viu, gente? Porque eu tom por uma casa assim, né, pequena, não precisa, né? Então, você vê, você tem que sempre pôr algo como um objetivo para você alcançar, porque a gente precisa desses parâmetros. E nós não podemos mais perder tempo. Tempo nós não temos mais, gente. Nós não temos. Por exemplo, eu vou lá no shopping jogar a conversa fora. Não façamos mais isso. Eu não tenho tempo. Esse negócio de falar assim, vamos conversar qualquer coisa. Qualquer coisa também para mim, eu estou ficando chato. Muito chato. Às vezes o Fernando vem e fala assim, vamos num jantar assim, quem vai? Aí eu já começo a pensar em que mesa que eu vou ficar, com quem? Se for gente que eu não tenho no rol, eu falar, vai você tem os seus amigos do banco, eu não vou, porque eu não posso perder tempo. As conversas não vão ser de pessoas, aquela vai falar do outro, o outro vai falar daquela, e eu não quero. Eu quero chegar numa mesa e falar, e aí, o que você está aprendendo? O que você leu? Qual é o livro que você está lendo agora? Você... Por exemplo, tem muitos centros, não sei como procede a casa, mas dentro nós temos várias salas já que estão se especializando na apometria, que é um progresso imenso dentro da mediunidade, né? Então, você começa já a ler livros de energia e espírito, sabe? Você já começa a ler. Porque isso me interessa, eu quero saber um pouco mais. A pessoa fala, eu estou lendo tal livro e está dando... Porque eu falando em apometria, vou citar para vocês, para dar bastante curiosidade. Tem um hospital no Rio Grande do Sul, chamado Casa do Carinho. Um amigo nosso da apometria, eu não faço parte do grupo,
mas ele frequenta a nossa reunião de desobsessão. Então, ele esteve lá fazendo os cursos, porque o centro da apometria funciona no espaço do Hospital Geral. Os médicos que atendem aqui são todos fazendo parte da apometria. O que é a apometria? A apometria, veja você, ela vai tratar de perispírito para perispírito. Então, os médiums, sempre formados por grupos pequenos, por exemplo, 7 ou 8 médicos, que já fazem transe, tem facilidade com transe, né? Recebem, vêm, já tem a mediunidade bastante ostensiva. Aí, nesses grupos, por exemplo, uma pessoa manda o nome e tal, olha, meu parente está com câncer, suponhamos, ou ele é um drogadito, nós estamos fazendo de tudo para curá-lo, para, né, tentar, vamos dizer assim, dar condições melhores de vida para ele, né? Então eles se reúnem, eles abrem aquele trabalho, fulano de tal, e os médiums entram em transe. Tem médiums de suporte também na reunião, viu? Só com a prece, porque precisa. Suporte nessa hora precisa. E eles vão estudar o perispírito daquele indivíduo. Aonde que está o problema-chave para aquele problema, seja físico ou seja de uma dependência médica. Gente, tem dado resultado, porque tudo que nós temos no corpo de carne é mata do pão. Nenhuma doença começa por aqui. Não é do externo, é tudo interno, é do nosso espírito. Mas, viu, Sandra, essa reforma íntima, como você fala, sair da zona de conforto é muito difícil, né? Porque nós não queremos sair da zona de conforto. Deixa como está, assim tá bom, por que eu vou mudar? O esforço é muito grande. O esforço é muito grande e está muito bom, né? Eu me satisfaço, está todo mundo bem do meu lado, mas o problema é que nós temos que nos olhar para nós, eu estou bem. Esta conversa me satisfaz, eu quero aprender mais coisas, como ela perguntou o que é uma apometria, eu quero aprender, eu quero conversar com pessoas que estão nesse estágio muito maior. Tem centros que não aceitam, mas está aí o progresso. Kardec já disse, acompanhe a ciência, porque nós temos O Divaldo faz uma ressalva sobre isso aí, né? Ele não aprova muito isso. Não sei. Tem o vídeo do Divaldo falando sobre isso. Mas pode, né, vai ter muitas controvérsias, lógico. Mas o Sérgio Thyssen, da PEB também, ele faz parte. Ele tem no Rio de Janeiro o centro que cuida da apometria e auxilia os médicos físicos, né? Então já há o quê? Uma união da espiritualidade com a ciência. Isso é importantíssimo. E nós temos que crescer, porque a gente está aberto, né? Desde que você veja os resultados, você vai falar, não, isso daqui é importantíssimo. E há um processo muito grande, esse Sérgio Thyssen, tem vários médiuns já, assim, que buscam se aprofundar, né, nessa especialidade da mediunidade, porque isso é da mediunidade, é um progresso da mediunidade. Mas voltando ao assunto, nós não podemos perder tempo com conversas que não vão nos acrescentar nada.
não vai acrescentar, eu vou voltar irritado, eu vou voltar com... Sabe, quando você volta de algum encontro, de uma confraternização mesmo, você fala, puxa, podia ter ficado em casa lendo, estudando, ou vendo o que eu quisesse ver. Mas aquele assunto me perturbou. Eu fiz coisas que eu já não queria mais fazer. Entrei naquela conversa, né? Naquela conversa que não leva a nada, porque senão você também vai ficar ali, do lado. Então, isso daí que chega até machucar a gente. Eu fui entrar, eu devia ter ficado quietinha, não falado nada, não aberto a minha boca. Mas eu não consigo, às vezes não consigo. E aí quando você quer mudar o assunto daquela turminha, e você começa sendo posta assim meio, ela é fanática. Então, já começam, né? Nem te convidar mais para as coisas, mas não importa. Isso para nós, no estágio que estamos, não importa, gente. Porque não é ficar na solidão. A gente sozinha, quando você já está nesse nível que você gosta de ler, que você gosta de assistir um bom filme, que você gosta, a sua companhia é tudo. É tudo. Entende? Porque tem muita gente que ainda está naquela insegurança. Preciso de gente, preciso ser aceito naquele grupo. A gente tem que estar assim. Então, gente, eu gostaria de que vocês perguntassem, mas se há alguma coisa que ficou sem ser lembrada, né? Porque tem Livro dos Espíritos, a pergunta 919, e antes dela, todos os itens de um homem de bem. Pegar cada item daquele homem de bem é uma mudança, às vezes, de 10 anos cada um. Mas, um propósito. Tem o livro, tem o Evangelho está nesse capítulo 9, está naquele capítulo 17, é sempre um convite, sede perfeitos como é o vosso Pai. Logicamente que nós nunca vamos atingir a perfeição dele, mas nós vamos atingir a perfeição destinada à nossa espécie, vamos dizer assim, né? Hominal. Então, nós precisamos caminhar para isso, porque nesse atual estágio que a humanidade atravessa no nosso planeta, nós estamos mais próximos da animalidade do que do grupo hominal, gente, da humanidade. E para atingir a espiritualidade, né? Tudo em prol do corpo. Eu preciso comprar para me satisfazer, eu estou nervosa, vou para o shopping. Uma coisa que a pessoa não vai verificar o porquê daquilo. O porquê? Por que essa ansiedade? Por que eu quero compensar algo que está lá no meu, que é do meu espírito, eu vou compensar com coisas materiais? Ou então vou para uma cozinha e faço um monte de coisa e como. Não pode. Você está magrinha, faz bolos, mas está magrinha, porque é uma excelente profissão e hoje em dia a gente adora um bolinho caseiro, né? Mas, gente, então eu acho que tentamos abordar o mais importante, mas aqui eu gostaria de ler para vocês. A irmã Stufo, ela coloca isso que eu acho maravilhoso, olha. Que a fórmula, ela fala, essa é a fórmula da verdadeira transformação. Não devemos alimentar fantasias de saltos evolutivos. Eu vou
vamos um passo atrás do outro. Não vamos ansiar a maravilhosa luz, as maravilhosas luzes das estrelas. Vamos nos conter como os serenos pirilampos, mas que se esforçam ali para iluminar um cantinho numa noite escura. Vamos fazer as pazes com as nossas imperfeições, isso eu já falei. Se a gente não quiser, não se aceitar, não tem trabalho para frente. Não sei nem o que eu vou mudar, porque a gente precisa saber o que vai mudar, né? Qual é o maior vício, vou tirar esse primeiro, depois aquele, depois aquele. Então, vamos descobrir nossas qualidades. Acredite nelas. E coloque-as a serviço de suas metas de crescimento. Essa é o caminho da verdadeira transformação. Esse livro é maravilhoso. Cada lição de cabeceira agora na nossa reforma íntima. E o que eu queria colocar para vocês, fiz com bastante carinho, não é para responder agora, de forma alguma. Por quê? Porque isso daqui é para ficar numa cabeceira, numa gavetinha, que de vez em quando vocês dão uma olhada. É um teste de autoconhecimento. Eu tirei do escritor e orador espírita, Gerson Simões Monteiro. Então, é uma série de perguntas e respostas. Por exemplo, a primeira aqui. Você perdoa sempre as ofensas recebidas? Então tem aqui um quadradinho, põe sempre a lápis, porque vai ter dia que nós vamos falar assim, eu perdoo. Né? Então, às vezes a gente vai pegar um por um. Às vezes a gente já vai dar uma olhada e falar, bom, isso daqui eu já venci. E vamos por partes. Não tenhamos pressa, de forma alguma, e vamos sempre respondendo a lápis, apaga, e aí a gente vai tentando nos melhorarmos sem flagelo, sem desespero, não precisamos de desesperos nenhum. Se vocês se interessar pelo momento, pode conversar no particular. É interessante, né, quando a gente vai para uma palestra ou alguma conversa, a gente sempre fala assim, ai, fulano devia estar aqui aprendendo. Então nunca é para nós. O outro deveria. É igual a mensagem, né? Essa mensagem serviria para fulano e tal. Ah, e essa mensagem eu vou passar para fulano que serve para ele. Veio para você, mas você já refica. Então, isso é muito importante a gente também pensar sobre isso. Se eu estou aqui, nesta hora, ou aqui, agora, é porque era tudo para mim. Então, vamos com muita força de vontade. Gente, só tem uma força técnica. Vai cair? Vai, por exemplo, ai, eu já consegui. Nossa, já perdoei as ofensas. E um belo dia, vem, não sei... Ah, não perdoou. Você fez para mim, não perdoou. Pronto. Você fala, ai, pronto. Vai ficar aí. Apaga. Vamos deixar ali, devagar. Agora eu vou fazer o exercício. Por que eu fiquei ofendida? O que foi que... Será que eu
pus muita expectativa na coisa e não devia, porque a gente se ofende por causa disso. Quando você não tem expectativa do outro, você não se ofende por nada. Né? Olha, eu adorei estar com vocês para esse bate-papo, é um simples bate-papo. Eu falo por isso, minhas palestras são muito simples, mas eu gosto assim de conversar como se amigos fôssemos e que somos, e procurando passar o melhor que a gente já tem conseguido em alguma coisa. Eu agradeço por demais, viu, gente? Muito obrigada. Nós que agradecemos. Nosso irmão, nosso mestre, e todo amparo que temos da espiritualidade maior que aqui se encontra, agradecermos a Deus pela palestra desta noite, por todas as palavras que tocaram nossos corações, e com amor infinito, rogamos a Deus que nos alivie, que nos faça crescer e chegar ao caminho prometido. E com a bênção que aqui pedimos aos céus, vamos ao passe dessa noite, para poder aliviar, sustentar, edificar irmãos encarnados e desencarnados. Com a bênção de Deus, vamos iniciar o passe desta noite. Que assim seja.